eu já sei como fazer isso. Pronto. Acho que foi. Aí vamos lá. Primeiro, na cabeça, porque eu também não sei. Muito bom. Na cabeça de vocês, o que é renascer? Esse existem dois termos que a gente usa para a mesma situação, para o mesmo fato histórico, que é o renascimento cultural ou a tão famosa renascença. O que é renascer? É ressurgir, reaparecer? São sinônimos? Não são? Isso a gente vai trabalhar hoje. Mas primeiro, como sempre gosto de avisar, a história não tem como a gente entender o que a gente está estudando sem contextualizar, sem nos inserir no que está acontecendo no momento e no mundo. A gente está falando, ou a gente vai dar início a falar do que a gente chama Baixa Idade Média. Tio, a gente já falou da Baixa Idade Média, muito conhecido por seu feudalismo, principalmente na França. A gente está falando, o Renascimento se encaixa naquela parte do Lego na qual diz que o mundo estava confuso. O mundo nem era completamente moderno e nem era completamente feudal. O mundo estava renascendo em todos os aspectos, tanto culturais, quanto comerciais, quanto o dia a dia. Toda a outra parte, todas essas partes, a gente já estudou em aulas anteriores, na qual o mundo estava se modificando. Tio, isso aconteceu em pouco tempo? Não. A gente está falando de 3 a 4 séculos. É muita coisa. Então, o mundo estava onde? O Renascimento entrou aonde? O Renascimento cultural entra num paralelo ou junto ao renascimento urbano e comercial. As cidades estavam começando a florescer. Aquela estrutura anterior, na qual o feudalismo era o principal assunto, ele começa a cair. E o comércio e as cidades estão começando a ressurgir. E com isso, a sua sociedade, as pessoas que fazem parte, também se modificam. E o renascimento cultural, boa noite, Amanda. O renascimento cultural nos mostra o que a pintura, as obras, ela vê e para nos contar o que as pinturas e as obras, deixa eu reformular, as pinturas e as obras vão nos contar como está a sociedade. Isso é muito claro. Hoje em dia, se modificar alguma coisa culturalmente, a gente tem música, pinturas, teatros e relatam o que a sociedade e como a sociedade está no momento. Muita gente critica, por exemplo, eu vou jogar um filme muito infantil aqui. Infantil não, é muito legal, eu amo. Mas muita gente vai dizer, não acredito. Guerra Civil e Os Vingadores, tanto Guerra Civil quanto Guerra Infinita, tem cenas próprias, representatividade feminina, as mulheres mostrando a força. Muita gente diz, não, isso não é necessário. É sim, pois uma obra... é muito bom, muito bom. Uma obra de arte também relata o que a gente quer mostrar da nossa sociedade. Tá entendendo? Então, o que a gente vai ver agora é obras de arte
mostrando o que a sociedade estava se modificando, tanto para o lado religioso, como estava a religião no momento, uma desgraça. Para vocês terem melhores filmes, eu acho também. Para vocês terem a noção, a gente chegou a ter 2 papas consecutivos. E a gente sabe que onde manda muita gente, acaba não mandando ninguém. A gente também teve 2 papas relativamente bem ruins, no sentido, são bem cruéis. Fora isso, a religião estava meio que mancando, fazendo o que está acontecendo. Então a gente vai entender que o renascimento cultural aparece quando a sociedade começou a se modificar. Vamos entender como aos poucos. Essa obra que vocês estão vendo aí é a criação de Adão, é uma das obras mais importantes, deixa eu botar aqui, ó, mais importantes a gente conhece. Ele tem diversas características bem comuns no Renascimento cultural, ou, se vocês preferirem chamar, Renascença. O que vocês estão vendo aí ela está no alto de uma capela chamada Capela Sistina, né? E foi pintado por nada mais, nada menos que Michelangelo. Ela nos mostra várias características que a gente vai estudar ponto a ponto do Renascimento. Vamos entender primeiro o que é renascimento. Primeira ideia, eu quero que vocês botem na cabeça de vocês, é que renascimento é um termo usado por eles mesmos, tá certo? Eles que criaram, os próprios renascentistas, principalmente Voltaire, que é um dos primeiros historiadores da arte que a gente conhece, ele que começa a escrever o termo renascer. Mas o renascimento, muito pouco é usado no singular, o renascimento cultural. Pois houve, no fim da Idade Média, o que a gente chama de Baixa Idade Média, vários picos, setores de desenvolvimento artístico e cultural, dando início no século XIII e finalizando no século XVI, ou seja, são 300 anos de vários grandes picos de inovação cultural. Outra coisa que a gente precisa saber é que essa renovação cultural não foi solta, não foi grandes mentes, grandes 1 ou 2 ou 3 artistas. Não, a gente teve vários de poetas a arquitetos por toda a Europa. Holanda, França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Itália, todos esses tiveram grandes pensadores. Todos eles foram, um tempo, desenvolvendo cultura e arte. Mas para seu início, todo artista atual precisa pagar os seus devidos, vou dizer assim, boletos. Todo mundo tem o seu boletão para pagar, não é verdade? E para os artistas, a ideia de receber fazendo uma obra, uma arte, era super importante. Mas, tio, quem ia financiar a arte? Quem queria forçadamente modificar a cultura? A gente teve grandes financiadores da cultura, da arte,
para mudança ou para melhorar o seu visual. Isso tantos... Ai, meu Jesus. Isso, tanto os burgueses quanto a igreja investiram muito, muito nessa tipo de arte, tá certo? Mas, tio, tu não explicou, por exemplo, por que o nome Renascimento. Esse termo renascimento é um termo muito legal. Por renascer, reaparecer. Mas reaparecer o quê? O foco na cultura grego-romana. Muitos dos nossos filósofos, arquitetos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tinha a ideia de que todo aquele lugar já foi grande, já foi gigantesco. Roma e Grécia eram impérios. E por que agora a gente tem uma cidade-estado pequena, se a gente já foi muito grande? E essa, tanto a cultura quanto toda a parte da cultura, arte, arquitetônico, ou poesia, foi muito focado no que a teoria grego-romana falava, que envolvia muito a parte do humanismo. Tio, o que é humanismo? A gente vai estudar melhor. E naturalismo. Naturalismo, a própria palavra fala, é colocar a natureza em sua real forma. Também vamos estudar separadamente cada um melhor. Para isso acontecer, a gente precisou o que estava acontecendo no local onde deu início. Vamos lembrar. A gente tinha a volta do comércio, a volta das cidades, tá certo? Os burgueses tinham pego muito poder, muita grana, eles tinham muito dinheiro, tá certo? E os nobres precisavam, entre aspas, das coisas que os burgueses traziam, as especiarias. Então, mesmo com muito dinheiro, os burgueses não tinham poder. Então, eles botaram na cabeça deles que precisariam investir em arte e em cultura para poder fazer a sociedade entender o seu lado. Até hoje, a gente fala muito sobre a ideia de que quem acorda cedo, né, aquela ideia, quem acorda cedo, Deus ajuda. Isso é renascentista, na qual os burgueses trabalhavam muito, enquanto os nobres davam valor a ficar descansando, dormindo. Então, os burgueses, financiando a cultura, queriam modificar tal assunto. Mas, para isso, outro fator também teve que acontecer, que era o fator do surgimento de uma imprensa mais rápida e mais prática. Vicente de... essa imprensa foi ao contrário do que a gente está vendo aí. Antes da descoberta da imprensa, todos os livros, todos os assuntos e todos os conteúdos eram passados por que a gente chama de monges copistas. Os monges copistas, muito famosos na Idade Média, eram responsáveis por reescrever os livros. Os livros, primeiro, só eram escritos em letra maiúscula. Foi a partir do Renascimento que põe-se em uso a letra minúscula. Letra minúscula que foi criada no Império Carolíngio, com Carlos Magno. Essas cópias eram feitas de forma bem demorada e também eram imprecisas. Lembra que a igreja reescrevendo livros para venda, ou seja, tudo que fosse escrito e a igreja não curtisse,
a próprios, vamos dizer, os próprios monges copistas não repassavam. Então a informação era chegada muito fracamente e de forma muito imprecisa e só para quem tinha muita grana. Foi quando Gutenberg usou a sua mente a favor da cultura, na qual ele criou uma imprensa, na qual essas letrinhas aqui, ó, do lado direito, pequenininhas, poderiam escrever com mais velocidade e mais por menos tempo. Isso, além de baratear os livros ficaram bem mais baratos, a gente também tem a velocidade de produção. Ou seja, a precisão já era um copia e cola, a velocidade e mais barato. Isso ajudou muito a propagar muita coisa, muitos livros de filósofos da Grécia, filósofos de Roma, político, construção, arquitetura. Chegou a mais gente, mais rápido e mais barato. Mas quais são, tio, as principais características do Renascimento? As características eu preciso saber para uma prova de Enem, faculdade ou até mesmo da escola. Vamos lá. As principais características, primeiro é o humanismo. Tio, como assim humanismo? Humanismo é quando a gente bota o homem ao centro, tá certo? Ele é diferente, por exemplo, do teocentrismo. Quem lembra esse nome? Teocentrismo é colocar Deus ao centro. Mas, tio, a gente já viu algumas obras anteriores e são muito representativas de Deus, dos anjos, de alguns mitos religiosos. Sim, mas a gente tem que entender que o humanismo não só está na pintura, não, tá? A partir desse momento, existe o início ou reinício do estudo científico das humanas, ciências, moral, religião, as linguagens, filosofia, história, foram colocados como estudos válidos e estudos, vamos dizer assim, importantes. Hoje a gente luta muito para isso, para fazer história, sociologia, filosofia, continuar como estudos importantes. E foi do Renascimento que aparece. Para os renascentistas, Deus é importante, não estou dizendo que ele não é, não. Mas para os renascentistas, o homem era tão importante para aparecer em obras, tá certo? Não é só Deus. O homem também pode aprender o que ele quiser. O homem tem uma inteligência insuperável. O homem, eu estou dizendo, é a espécie. Tem uma inteligência incomparável. Ele consegue aprender o que ele quiser. Outra coisa é o antropocentrismo, que coloca um homem agora como o centro do universo, tá certo? Semelhante ao humanismo, mas o humanismo entenda que é o estudo de tudo, história, ciência, porque muita gente se confunde e acha que Renascimento é só obra de arte. Também é, não estou mentindo, mas também é o estudo, principalmente o Renascimento científico. O individualismo diz que cada homem pode entender, compreender e criar o que ele quiser. Tá certo? Temos o racionalismo. O racionalismo é quando usa a razão para explicar as coisas. Diferente, por exemplo, do mito, que usa
Boa noite, Gabriela, que usa a fé, a próprio mito para se explicar. A gente tem o naturalismo. O naturalismo retrata fielmente tanto os homens quanto tanto os homens quanto os animais. A gente vai notar em obras que, principalmente, a parte anatômica do corpo são bem demonstrados porque são muito estudados. A gente também tem o heliocentrismo. O heliocentrismo é o oposto do geocentrismo. Geocentrismo coloca a Terra ao centro do universo. Heliocentrismo coloca o Sol ao centro do universo. E o mais legal e o mais conturbado é o hedonismo. Hedonismo significa valorizar os prazeres do corpo e do espírito. Anteriormente, na Idade Média, o corpo e o espírito não eram igualmente importantes. Você teria que ter prazer espirituais, religiosos e tudo mais, e prazeres carnais eram bem mal vistos. O Renascimento não. Disse, não, por quê? Os prazeres da carne são valorizados tão quanto os prazeres da alma. Então a gente tem humanismo, antropocentrismo, individualismo, racionalismo, naturalismo, heliocentrismo e hedonismo como características do Renascimento. Eu coloquei uma das obras que mostram muito essas características. Ela mostra quase todas essas características. Para quem não conhece, esse aí, uma das obras mais legais que existem, é o Homem Vitruviano. Homem Vitruviano é uma peça, uma obra de arte de Leonardo da Vinci, um dos maiores. Ele é historiador, ele é cientista, ele é arquiteto, ele é escultor, pintor, ele fazia armas, mas a gente vai falar dele separadamente. Produziu essa obra. Para quem vê da primeira vez, percebe já, e Leonardo coloca o humanismo, o antropocentrismo, o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo, o naturalismo e o hedoísmo, todos em uma obra só, na qual ele coloca o homem ao centro de tudo. Isso não é sem querer. Ele sabia matematicamente como isso funciona, como o nosso corpo funciona. Para quem não acha, não, tio, isso aí ele botou um homem dentro de um quadrado e tá tranquilo, fez um círculo. Então vamos lá, vamos ver. E ele percebeu daí, e o que a gente percebe dessa imagem? Uma das principais características é você fazer um círculo em espiral aqui dentro, você vai perceber o centro da foto é o umbigo dele. A maior exemplo de como a gente pode ser individualista é olhar para onde? Para o nosso umbigo. Outra grande coisa que ele percebeu é que todo mundo, isso é chamado de divina perfeição. Se a gente abrir nossos braços, de uma ponta à outra do dedo, é a gente em pé. Pode fazer o teste aí, eu deixo. Mas é matematicamente, se a gente abrir os braços, é o nosso tamanho, da ponta da cabeça até o pé. Outra curiosidade é que o nosso antebraço, essa parte aqui, é do tamanho do nosso pé. Isso é verdade. Então, ele usa a matemática, o naturalismo. Tio, eu não estou vendo nada de naturalismo. Veja, foque.
para quem quer fazer medicina, para quem quer fazer... É verdade, é tudo verdade. Mas Então, e tem gente que debate comigo, não, pode ser, mas não sou eu que estou dizendo, é a matemática que está mostrando a gente, tá ligado? Se vocês tiverem noção, olha a musculatura dele. Ah, tio, Leonardo da Vinci, ele desenhou essa musculatura para quê? Hoje a gente tem diversos anais da medicina. A medicina hoje já está firme, conhece as partes do corpo, medicina, fisioterapia, enfermagem, são cursos extraordinários e já conhecem isso. Mas no tempo ninguém conhecia, não. Ninguém tinha ideia de colocar o homem ao centro. O antropocentrismo não era levado em vão, mas agora sim, o homem é importante. Entender o nosso corpo é importantíssimo. E isso, lembra, se a cultura botou isso, ela é representada na obra de arte. A gente tem, entender, a obra de arte não é uma coisa solta, mas é uma coisa, a gente tem, uma representação da sociedade no momento. Ela não está desenhando um Deus aqui, e não é Deus. Aqui é um homem e as suas características, tá certo? Mas aonde se iniciou tudo isso? Vamos falar agora da parte mais histórica. A gente falou da parte mais estrutural. A gente entende que houve... Marcos, faltou o do TikTok, a distância do ouvido para o olho, do olho para o nariz, nariz para a sua meia. Sim, sim, sim. Essas partes, Micaele, é muito tranquilo, porque tudo pro lado de cá seria... É igual, já. É muito bom. Muito. Eu não posso ensinar, mas também tem como saber o tamanho do órgão genital masculino pelo dedo. Mas não vou ensinar nem ferrando. Mas ali tem várias características do corpo. Faltou do TikTok. Eu não ouvi esse do TikTok, que é a distância do vídeo. Ah, sim, sim, sim. Uma das pessoas mais bem proporcionais, morta. Vou ensinar, não. Esse seria o fundo do poço dessa aula. E olha, ela já está no fundo do poço, ó. Anos. Ei, professor. Ia ajudar muito a gente não se... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vamos lá. Onde começou? Lembra que eu falei que são pequenos surtos, massa? Como assim surto? E nenhum surto de doença. Teve um local, teve outro. Não existe um renascimento. Mas aonde teve o primeiro solavanco? Isso aconteceu em Florença. Florença, uma cidade italiana, muito próspera e rica, tá certo? Muito financeiramente bem sucedida. E tinha como sua principal característica ser uma cidade de bancários. Muitos bancos existiam ali. Fora isso, lá foi um local onde, quando Constantinopla caiu, vários historiadores, cientistas, arquitetos, pintores vieram para Florença. Florença, então, tinha o dinheiro, vários banqueiros, comerciantes, muita grana, e tinha o conhecimento. Se uniu os dois. Esses bancários que a gente chama, que eles financiaram a arte, a gente chama eles de mecena, e o ato de financiar é o mecenato. Quem financia é chamado de mecena, e o ato de financiar é o mecenato. Os principais mecenas foram papas, principalmente da parte religiosa, e a gente teve os burgueses. E o que a gente está vendo aí, esse é uma cúpula, tá certo? Ela é uma cúpula dividida em duas partes. É uma bicúpula.
uma interna, e vocês estão vendo na imagem de cima, tá certo? Ai, meu ouvido. E a externa, e vocês estão vendo aqui. Quando acabar, tiver vacina, vocês podem ir lá visitar. Ele é no norte da Itália, se eu não me engano, nunca foi. E vocês percebem que é a primeira queria também, Ingrid, não vou mentir, é a primeira imagem do Renascimento. E só pode acontecer, pois os bancários queriam fazer da sua capela funciona melhor, né, Micaele? Da sua capela uma obra bonita. Mas, tio, para quê? Até hoje não tem muita ideia, massa. Muita gente fala, era para impressionar, era para pôr medo. Mas a quem? Não era comum no tempo ter visitantes. Aí a teoria mais aceita era para impressionar os próprios moradores. As próprios camponeses e não sabiam ler nem escrever no tempo, ao chegar nesse local, ficavam abismados com a imponência do local. Tranquilo? Então, tio, aonde foi o primeiro foco? Florença, na Itália. Por que isso aconteceu? Pois tinham burgueses, tá certo? Comerciantes e banqueiros, e também vários artistas da antiga Constantinopla, tá certo? A gente tem vários autores que são super importantes para o Renascimento. Vou listar eles e depois a gente fala dos mais importantes. Primeiro, Nicolau Maquiavel, tão famoso com seu livro poeta, né? O Príncipe. Boccaccio, com o Decameron. Dante, com a Divina Comédia. Leonardo da Vinci, com a Gioconda e a Santa Ceia. Michelangelo, um afresco no teto da Capela Sistina. Moisés, Pietà. Botticelli, o Nascimento de Vênus, a Primavera. Rafael de Sanzio, diversas Madonas. Todos esses são muito importantes para demonstrar o que o Renascimento queria mostrar. Por exemplo, aí do lado está o Purgatório da Divina Comédia. O Purgatório da Divina Comédia é onde as pessoas esperam para saber para onde vai. Tio, isso nem é tão importante assim. Vamos lá. Lembrando que era muito, muito, muito difícil alguma pessoa saber ler ou escrever. Então, era muito comum. Rapidinho. Era muito comum imagens nos demonstrar o que acontece se você fazer coisas ruins. Se você for uma pessoa ruim, só faltou o Donatello. Bota fé, bota fé, bota fé. Se você for uma pessoa ruim, você vai para esse lugar aqui, inferno. Na Bíblia não tem nada falando nem do inferno, nem de Lúcifer. Toda a constituição, a gente sabe hoje do inferno, as 9 camadas, cada camada tem um castigo para uma pessoa que fez uma coisa. A gente tem da Divina Comédia, tá certo? Sabendo que cada camada dessa tem um castigo para uma pessoa que fez uma coisa diferente. Pior a cada camada,
pior cada camada, sendo o centro o lugar para quem trai as pessoas. A pior coisa a se fazer, o pior castigo existe na Divina Comédia é a traição. E quem está alimentando o capeta, Lúcifer, todos os dias está o maior traidor da Bíblia, o próprio Judas. Lúcifer é preso na metade do corpo, por metade do corpo. Isso é uma clara demonstração de que o mal está preso. O mal não é livre. O mal é uma coisa presa. Judas está na mão de Lúcifer, e Lúcifer todo dia come ele, caga, pega ele de novo e come ele de novo. Isso é o castigo infligido aos que traem amigos ou... Não, é por outro lugar isso aí. Realmente é por outro lugar isso aí. São castigos que o próprio Dante criou, e são castigos que até hoje a gente tem medo deles. E foi uma criação de Dante. Por exemplo, o mar dos suicidas, eles são presos, um pescoço, até o pescoço, e só podem comer o que tem lá. É terrível. Mas é uma demonstração de cultura. Até hoje, desculpa, gente, quem for religioso, eu estou falando de história, não de religião, respeitando toda a religião. Até hoje, você vê em algumas igrejas vidros de algumas igrejas específicas, vidros, vitrais, demonstrando o que acontece se for bom ou o que acontece se for ruim. Pois a maioria da população, nesse tempo, não sabia ler nem escrever. Muita gente não sabia nem falar. Então, nada mais impactante do que uma imagem feita essa aí. Se você for mal, você vai para o purgatório. Fica lá deitado, pelado. Para mim seria terrível, inclusive. Mas vamos falar um pouquinho o que é mecenato. Eita, ficou mais preto, mais chato do boa. O que é um mecenato ou mecenas? Mecenas era um nobre, ou um burguês, ou até mesmo papas de participante da igreja, e tinha a função de pagar ao artista para que ele trabalhasse. Era tipo pagar salário mesmo. Não era o que a gente pensa hoje. Que a gente paga 50% antes, 50% depois, ou paga tudo depois, ou tudo antes. Não, era o tempo que ele precisasse para concluir o seu trabalho. Várias famílias, principalmente italianas, foram destaque entre os mecenas. Muito porque as famílias italianas eram relativamente brigadas. Ou seja, elas queriam mostrar quem tinha mais poder, mais dinheiro, arte. A gente tem os Médicis, os Borgias, são nomes até bem conhecidos na parte histórica, que são super importantes para o financiamento dessa arte. Lembra que esse financiamento não era em vão, era para modificar a cultura, mostrando quem trabalhasse teria isso, teria grandes artes, grandes artistas trabalhando para você, tá certo? Aí, ó, termo indica o incentivo e o patrocínio de artistas e literatos e mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Era quem pagava. Borges e os próprios Médicis são exemplos desse povo. Eram burgueses, banqueiros e financiavam a arte. Tá certo? E ficou branco. Essa obra que a gente tá vendo aí é o Nascimento de Vênus, de Botticelli. É uma das obras de arte mais bonitas e eu tenho a impressão de ver.
Tranquilo? A gente nota tanto a parte do humanismo, o naturalismo, tá certo? Ó, a natureza sendo representada de forma fiel, mas ainda tem um tom religioso. Isso mostra e usar religião, pois os mecenas, muitas vezes papas, pagavam, mas para você botar o seu conhecimento, tá certo? Não, isso é Vênus. Vênus é romano. Afrodite é grego, se eu não me engano. Aí me deu, me deu tilt agora. Quais são as fases do Renascimento italiano? Lembra que o Renascimento, se foi de 1300 a 1500 e um pouquinho. O 13, 14 e 15. Não, 14, não, 13, 14 e 15. Vamos ver quais são as principais características de cada um. O famoso Trecento. Trecento foi no século XIV e manifesta-se predominantemente na Itália, tá certo? A gente tem Giotto, Boccaccio, Petrarca como os principais representantes. Outra característica é o dialeto toscano sendo usado em poemas. O dialeto toscano, aí em como Toscana, entende que é um dialeto anterior ao dialeto italiano. Ao italiano a gente usa hoje em dia. E foi no Renascimento que a gente tem o seu início do uso. Tio, e antes? Antes era usado somente o latim, tá certo? Por ser o meio termo entre Idade Média e a Idade Moderna, aquela ideia da religião ao centro e o homem ao centro, ela meio que mistura esses dois. A gente tem tanto características religiosas, tá certo? Como características modernas do humanismo, antropocentrismo e tudo mais, tá certo? As obras usavam italiano, tá certo? E a gente tem muito do grego e do romano já começando a ser reutilizado, tá certo? O segundo é o 400, que já na década do século XV, tá certo? Já se espalhou mais, já conseguia ter maior fixação em quase toda a Península Itália, e é aí que a gente tem um dos mais importantes que a gente vai estudar, o famoso Leonardo da Vinci. Ele era não só um arquiteto, um ator, um autor de renome, como também produzia armas e queria fazer helicóptero, asa delta e tudo mais. Ele era um cientista prático. A gente tem relatos sobre ele ter sono polifásico. Para vocês terem noção, sono polifásico é você trabalhar 3 horas e dormir 20 minutos. Acordar, trabalhar mais 3 horas e dormir mais 20 minutos. Ele era um cara realmente fantástico, mas muito conhecido por não entregar nada. Nada ele produzia, ele entregava. Ele era tudo na época, famoso Bombril. Exatamente. Nos relatos que tem sobre ele falava assim: eu produzo armas, eu construo, sou arquiteto, sou artista e pinto alguns quadros assim numa hora vaga. Para vocês terem noção, ele realmente era um artista. Para quem não conhece, o termo artista vem do grego artesão, né? Em produz, em tem habilidade de produzir uma coisa. É no Renascimento que para isso. Não, você só não é um produtor, você só não faz gesso, você não faz parede, você é um artista. No Renascimento que inicia a ideia de, por exemplo,
assinar a obra. A obra teria um autor. O autor dá relevância ou não à obra. Tá entendendo? Outro grande artista é Botticelli. Ele fez a Primavera, Tentação de Cristo. Aquele a gente vê o Nascimento de Cristo. O outro é Felipe Brunelleschi, autor da Cúpula, que a gente falou lá no começo, lembra? Donatello, olha aí, quem falou Donatello, apareceu aí, vocês estavam falando mal dele. Ele era um grande escultor renascentista, e Paulo Uccello, que são Paulo Uccello, Andrea Magnata e Frangelo, também são pintores, todos esses importantes. Na fase 400, meu alemão tá, meu alemão não, meu italiano tá lindo. Mistura também o clássico com o moderno. Lembra, o clássico não é medieval, tá certo? Lembra, em soma, as características medievais com as características clássicas é a primeira fase. O 300, o 400 muda, junta a modernidade, fatores modernos, aos fatores clássicos, Grécia e Roma. Usando realismo, já tinham vários mecenas, tá certo? A gente tem um auge da literatura, da arquitetura, das artes plásticas. A gente fala, e esse período é o Alto Renascimento, é o período de auge do Renascimento, tá certo? Usos da técnica de pintura em óleo, tá certo? Rompimento definitivo com técnicas praticadas no passado, e a crença na arte como representatividade espiritual, simbólica e religiosa. Vocês estão vendo aí, uma das obras mais famosas do mundo também, tá certo? Esse aí é o Davi de... não botei aí. Não, tá certo. Vamos lá, com calma. Eu vou falar de obras separadamente. A gente tem que falar também do Cinquecento. O Cinquecento coloca o Renascimento, torna-se no século XVI um movimento universal, onde há propagação do Renascimento. Ele deixa de estar focado ali na Itália e passa a ficar em vários lugares do mundo. A gente tem Bramante, a gente tem Maquiavel, Erasmo de Roterdã, tem Michelangelo, tem Rafael de Sanso, todos esses grandes artistas. Aí a gente está no auge do Renascimento, tá certo? Grandes artistas. E tinha grandes mecenas. Para você terem noção, um dos grandes... era tanto dinheiro imposto nisso, que muito dinheiro foram para altares. Feito esse, eu botei na imagem. Para onde jorrou dinheiro, correu dinheiro, foi para fazer altares. Até hoje a gente tem altares deslumbrantes, todos feitos de ouro. E isso era muito renascentista. Tá certo? Vamos falar agora, como eu disse, dos principais renascentistas e suas características. Ficou legal a tartaruguinha ali. Vamos falar primeiro de Michelangelo. Michelangelo, tão famoso pela sua... pela Capela Sistina, na qual em cima ele desenhou várias e várias e várias obras relacionadas à religião. Michelangelo era um cara muito difícil de trabalhar. Muito difícil de trabalhar. Ele era aquele publicitário que sabe botar moral. Uma referência. Obrigado, Thiago. Ele é aquele e conseguia botar moral. Deixa eu ver o próximo. Eu botei. Ele conseguia botar moral mesmo. Ele fazia assim, tudo que ele fosse produzir, o contratante não podia
cobrar dele nada. Ele dizia que o contratante não podia nem ver o que ele estava fazendo. Mas é um cara que viveu 80 e poucos anos e construiu muita, muita, muita coisa. Nisso, a gente está vendo a obra mais famosa do mundo. Esse é Davi. Para quem não sabe, esse é o lado esquerdo, é Davi, de Davi e o Golias. Super importante. Davi é todo feito de mármore, tá certo? Você vê toda a característica aí do Renascimento, humanismo, antropocentrismo, naturalismo. Davi foi construído por 4 anos, demorou de 3 a 4 anos, tá certo? E ele é a obra mais importante do mundo. Feito em cerâmica, muito, 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 muito falha. Por isso, ele é todo protegido. É bem grandão. Eu pensei isso hoje à tarde. Tem um desse gigantesco. Mas tem umas características que é muito legal. Davi, ele é perfeito. Ele é feito de cerâmica. E ele é a única representação de Davi antes de enfrentar Golias. Por isso, se você perceber o rosto dele, ele tá um medo. Fora isso, tem a representatividade de Davi foi feito para virar para Roma. Ele é virado para Roma. Então, o rosto de preocupação dele também pode ser entendido. Ele estava preocupado com Roma. Outra coisa muito curiosa dele é que Michelangelo, como eu disse, era um cara muito difícil. Muito difícil. Tipo assim, ele fez essa obra em 4 anos. O Vaticano, no tempo ainda não era o Vaticano, o Papa Júlio II contratou ele para fazer 40 esculturas. 40 esculturas. 40 esculturas. Ele passou 30 anos para fazer. Ele fez 3. Tinha piada de que, como ele demorou, Davi... aquela ideia, né? Ele passou 30 anos recebendo dinheiro, né? E aí, o pessoal brincou porque ele demorou 4 anos para fazer Davi. 4 anos. Não, vamos botar 3 anos. 3 anos para ele fazer 40, 3 vezes 40, 120 anos, ele não ia conseguir. E realmente ele não consegue. Mas Michelangelo é um cara muito inteligente. Onde ele vai entregar Davi? Vocês perceberam? E Davi tem um cabeção. Esse cabeção dele é perspectiva. Tio, como assim perspectiva? Ele era feito para ficar em cima da capela. Na hora que a gente visse de baixo, a perspectiva fazia com que a cabeça ficasse do mesmo tamanho. Outra curiosidade. Onde ele foi entregar Davi, o Papa chegou e fez: não, mas eu não estou gostando desse nariz. Lembra? E Michelangelo não gostava de mostrar antes que tivesse tudo pronto. Michelangelo, não, mas está perfeito. Ele, não gostei. Aí ele não gostou, massa. Pegou uma escadinha, botou lá Davi. Davi tem 5 metros de altura. Pegou pó de mármore, subiu e ficou pó, fingindo que estava batendo e soltando mármore na mão. Quando ele desce, aí o pessoal vai, perfeito, mano. Poxa, muito bom. Essa mudança foi essencial e ele não tinha mudado nada. Do lado direito está Moisés. Moisés tem uma curiosidade muito importante, muito legal. Ao acabar, Michelangelo olha para Moisés e acha tão perfeito, que ele bate no joelho dele, dá uma pequena lapada no joelho dele e faz parla. Parla significa tenha vida, se mova, se mexa. É legal essas curiosidades, eu acho bonitinho. Esse aqui é uma das obras mais importantes, também culturalmente famosíssima. Essa aqui é Pietà. Pietà é uma obra de Michelangelo também, tá certo? Na qual
Maria está carregando Jesus, depois de ser crucificado. Tranquilo? Esse é nosso querido e amado Michelangelo. Vamos falar então agora de Maquiavel. Maquiavel é um dos poetas mais importantes, na qual o seu livro mais importante é Um Príncipe. O Príncipe. Príncipe, ele fala um pouquinho sobre o quanto você precisa fazer para se tornar um rei de respeito. Ele fala muito sobre a separação de uma consciência, um moralismo individual para um moralismo coletivo. Para ele, o que uma pessoa pensasse não era importante, sim o que era importante para o reino. Na cabeça dele, de Maquiavel, o príncipe não era só, não tinha que ter só o poder, ele devia ter a virtus. Virtus significava a criatividade de ter ou manter esse poder. Uma frase muito importante relacionada a ele, criada a ele, os fins justificam os meios. O príncipe, o monarca, devia fazer de tudo, ter a virtus, a criatividade de manter o poder, ou de ter o poder. E que o novo príncipe, ele diferenciava dos príncipes antigos, tinha que ter a criatividade, independente do que ele fizesse, para manter o poder em suas mãos. E matasse, roubasse, fizesse o que for, tá certo? O fim justifica o meio. Um homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. Ou seja, independente do que você faça, você tem que ter o poder. Vamos falar do nosso querido e talvez amado Leonardo da Vinci, cientista, inventor, arquiteto, escultor, pintor, anatomista, botânico, poeta, músico, um cara de diversas funções, tá certo? Mais conhecido por pintar a Mona Lisa, A Última Ceia, Um Homem Vitruviano, mas era um cara que trabalhou muito. Aí a gente tá duas obras super importantes, duas obras sem valores, não tem quem consiga comprar. À sua esquerda está Mona Lisa. Mona Lisa, até hoje, nunca foi entregue a quem pagou. É a verdade, ele estava. Job, isso é muito relativo. A gente tem relatos de ele passava 3 horas, ele tinha sono polifásico. Trabalhava 3 horas, dormia 20 minutos. Que tinha vezes ele dava só uma pincelada, que ele passava horas pintando. A gente tem relatos de tudo. É um artista muito forte ele era. Vamos entender o que a Mona Lisa tem a nos contar. Eu acho que eu consigo. Não. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar a estrutura por completa. Primeira coisa, ele acreditava que a Mona Lisa... Cadê? Você dá mais um. Devia demonstrar o que a gente sente. Se a gente separar um lado da boca dela, o lado esquerdo, direito dela, esquerdo nosso, se vocês botarem a mãozinha aí no celular, ou no computador, ou na TV, onde vocês estiverem assistindo, vocês vão perceber que o lado direito dela, esquerdo dela, direito da gente, está sorrindo. E se vocês fizerem o inverso, tamparem o lado direito dela e o esquerdo dela, direito da gente, vocês vão ver que ela está séria. Ele usa essa estratégia de
Um lado tá séria. Um lado tá sério e um lado tá triste. É porque ele queria mostrar a gente que a gente não tem o mínimo entendimento do que o outro tá sentindo. Ela tá rindo de um lado e séria do outro. O que ela tá sentindo? Até hoje a gente tem a mínima ideia. Outra coisa super caracterizada é o sorriso enigmático da Mona Lisa. Perfeito. Outra coisa caracteriza a Mona Lisa é que ela não tem sobrancelha. Não sei se vocês já perceberam ou se pararam para entender. Ela não tem sobrancelha. Não ter sobrancelha no tempo era uma coisa sexy, acredite quem quiser. E ela não está de cabelo ou de pitó. Mulheres nesse tempo e não estavam de pitó ou o cabelo preso, era uma pose sensual. Tranquilo? Outra coisa, lógico, isso aí é um print do print do print do print do print. Não dá para ver tanto. Mas se vocês perceberem, nessa obra não tem linha reta. Os contornos são esfumaçados. Leonardo da Vinci não acreditava que a vida era feita por linhas. Tudo é meio confuso. Tranquilo? Outra característica aí tem todo aquele místico, né? Quem é a Mona Lisa? Aí dizem que o inferno está demonstrado atrás dela. São várias teorias. Do lado direito da nossa tela, tem nada mais, nada menos e a Última Ceia. Tranquilo? Essa Última Ceia também é de Leonardo da Vinci e como a Bíblia não tinha figurinhas, não tem como reconhecer os personagens, ele botou vários easter eggs para a gente perceber quem é quem. Se eu tiver errado alguém, por favor, me perdoe. Não vou falar de todos. Ao centro a gente tem Jesus Cristo. Isso é bem tranquilo. Mas se você, primeira coisa que você tem que perceber e todos os grupos, tem cores, são 4 grupos de 3, tá certo? Tendo João, não é Maria Madalena, tá, gente? E do lado de Jesus é João. Tia, mas ele tem um rosto tão feminino. Sim, João é representado um rosto feminino e ao lado de Jesus com cores iguais, bem semelhantes. Não, tio, é rosa. Lembra, gente? Isso é uma obra muito antiga. Ela fica na porta de uma cozinha. Sorte nossa que ela sobreviveu. Foi repintada, mas sobreviveu uma parte. Mas vamos para algumas curiosidades. Por exemplo, aqui, o cara que está botando o dedo para cima, vocês já viram? Aqui, esse cara que está botando o dedo para cima é quem? Vocês sabem quem é esse cara que está apontando o dedinho para cima? Esse aqui é Tomé. Tomé, ele está apontando o dedo para cima, pois na Bíblia ele é aquele cara que quer tocar, só acredita tocando, vendo, tudo mais. Outra coisa é João. João é representado de forma mais um rosto mais andrógeno, vou falar esse termo para não ficar chato ou preconceituoso, é andrógeno, porque ele tinha um carinho especial por Jesus. Eles dois são bem próximos. Judas está aqui, Judas é esse aqui, É o Tio, mas como a gente consegue perceber que Judas está aí? Judas está aqui, pois é o único e não conversa com ninguém. Aí a gente consegue perceber onde está
Judas, tá certo? A gente tem, o nome? A gente tem Pedro também. Pedro está segurando uma faca. Eu não consigo achar Pedro aqui. Vai ser mais tal livro. Pedro está segurando uma faca, pois foi Pedro que cortou a orelha dos perseguidores de Cristo. Então, não tinha no tempo como identificar cada um. A Bíblia não tinha figurinhas. Então, cabia a Rafael dar easter eggs para a gente entender a Santa Ceia. Rafael de Sâncio, fez uma das maiores obras também. Essa aí é a escola de análise. A escola de análise, onde está no centro Platão e Aristóteles, também tem uma importância muito massa. Muito pelo ponto de fuga. Tio, o que é ponto de fuga? Se eu centralizar e vocês, toda vez que for olhar, vocês vão perceber que seu olho vai se acomodar ao centro, onde está Aristóteles e Platão. Isso é o início do uso da perspectiva, ou seja, você percebe que tem coisa à frente e coisa lá atrás. É usar camadas de cores para a gente ter noção de perspectiva. Várias obras renascentistas usaram o que a gente chama de ponto de fuga. Tanto essa quanto a Santa Ceia, toda vez que você vai olhar, mesmo que você olhe para os cantos, o centro é mais atrativo, tá certo? Para a gente finalizar, eu botei só um quadrinho para a gente fechar. A diferença entre pensamento medieval e pensamento renascentista. Medieval, teocentrismo, Deus ao centro. Renascentista, antropocentrismo, o homem ao centro. Na medievalidade, a verdade era a Bíblia. No Renascimento, experimentação e observação. No medieval, a vida material é sem importância. No Renascimento, a vida terrena e material também é importante. Medieval, conformismo. Renascimento, crença no progresso. Medieval, natureza é a fonte do pecado. No Renascimento, a natureza é beleza e onde o homem se insere. E a gente tem o ascetismo e não dá valor aos prazeres da carne. No Renascimento, temos o endoísmo. Medieval é dogmatismo, o que a igreja faz fala tem que ser feita. E no Renascimento, a fé é diferente da razão. Tranquilo? Aí a gente vai falar dos principais autores. Na Inglaterra, na França, na Espanha, nos Países Baixos e em Portugal, também tiveram focos no Renascimento. Na Inglaterra, a gente tem o William Shakespeare, o Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo. A gente também tem o Manestral, é uma das obras mais lindas que existem. A gente tem Moros, a Utopia. A gente tem em Portugal, a gente tem Luís de Camões, com os Lusíadas, tá certo? A gente tem Erasmo de Roterdã, o Elogio à Loucura, os Países Baixos. Todos os grandes países têm grandes renascentistas. Também a gente teve um renascimento científico. Isso tudo paralelo, tá certo? Não foi uma coisa que aconteceu depois da outra. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve o Nicolau Copérnico, que criou a teoria do heliocentrismo, no qual o Sol está no centro e a Terra gira, tá certo? A gente tem Galileu Galilei, que pega um telescópio e olha para cima
e é um dos primeiros a observar fora da Terra. Ele é considerado o pai da física moderna, descobriu tanto Marte, Júpiter e Saturno também foi ajuda dele, tá certo? E a gente tem Miguel Cervantes, né? E William Harvey. Estudos acerca da circulação sanguínea e dissecação de corpos. Deixa eu parar a apresentação. Pronto, é isso. A gente precisava de uma aula a mais para falar disso, porque ela cobra muito tempo. E tudo que a gente vai estudar mais para frente vai ser uma ajuda desse assunto, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma chateação? Espero que todo mundo esteja acompanhando. Eu vou colocar... Não? Ah, é ótimo. Eu vou colocar esse aula lá. Vou colocar as questões, tá certo? Eu estava esperando acabar mesmo, porque Renascimento, ela é muito colado, eu vou usar esse termo. Ai, que ódio, vocês são os amores. Hoje foi mais sério, porque assuntos mais conteudistas. Obrigado, vocês são os fãs. Todas as aulas mais conteudistas, a gente tem que falar de conteúdo. Então, eu precisava acabar Renascimento para colocar junto com fim do feudalismo. Acabando agora, essa semana eu boto feudalismo não, fim do feudalismo e Renascimento, eles são bem ligados. Espero que todos tenham gostado e até daqui a 15 dias, todo mundo se cuida aí, ninguém fica de bobeira na rua não. Então, até a próxima.